Essa é a principal razão do crescimento do cristianismo. Olá, meus amigos, olá, minhas amigas, sejam todos muito bem-vindos ao programa Reflexões com Emmanuel. E na nossa reflexão de hoje, nós trouxemos um tema interessante, instigante e importante. Vamos refletir sobre o crescimento do cristianismo. Tem muita coisa interessante para a gente poder abordar sobre esse tema. O cristianismo é, sem dúvida, uma das maiores religiões do mundo. Na data em que nós estamos gravando esse vídeo, nós temos 2,4 bilhões de pessoas no mundo que se declaram cristãs. Óbvio que quando a gente fala de cristianismo, nós temos diversas correntes e todas elas, assim como as outras religiões também, têm seu valor, têm a sua ênfase, têm a sua característica, porque as pessoas são diversas e nós não poderíamos esperar que uma proposta que abrangesse 2,4 bilhões de pessoas tivesse as mesmas características em todos os lugares, em diferentes culturas, em diferentes contextos sociais. O cristianismo ele abarca um horizonte muito amplo. E quando nós pensamos nesse sucesso do cristianismo, nesse êxito em termos de crescimento, porque de fato é algo extraordinário. Se nós pensarmos no movimento que começou num burgo obscuro da Palestina há 2000 anos atrás e que hoje alcança uma quantidade de pessoas que é muito superior à quantidade de pessoas que existia no mundo quando o cristianismo surgiu, quando a proposta do Cristo veio à Terra, nós temos realmente um crescimento muito grande. Só no último século, se nós pegarmos de 1900 para cá, o crescimento foi de mais ou menos 500 milhões de pessoas para 2,4 bilhões na atualidade. E é interessante a gente refletir sobre as razões que levaram a esse crescimento. Os princípios, as bases de fraternidade, de amor, de esperança, de consolação do cristianismo são elementos fundamentais para a gente entender isso, mas eles não são suficientes. A gente precisa ir mais fundo um pouquinho, porque essas bases, essas propostas, elas se assentam na figura de Jesus, na figura daquele que é o iniciador desse movimento. Muito embora o Cristo não tenha ele próprio estabelecido o cristianismo como uma religião, isso foi algo que surgiu depois, inclusive a denominação de cristianismo, de cristãos, foi dada por Lucas, que era um apóstolo de terceira geração, porque ele não conheceu Jesus diretamente, ele era alguém que trabalhava ao lado de Paulo de Tarso, mas é a ele que a gente deve essa denominação de cristãos. Nós podemos lembrar que Jesus, ele estabeleceu certos princípios. A figura do Cristo é muito poderosa. Ernesto Renan, membro da Academia Francesa, disse que Jesus foi tão grande que ele não coube na história, ele dividiu a história. Tanto é que a nossa história, pelo menos no mundo ocidental, na maioria dele, nós medimos nosso calendário entre antes de Cristo e depois de Cristo. Então, nós precisamos entender a grandiosidade dessa figura que é Jesus. E a maneira pela qual Jesus traz a sua mensagem é peculiar. Longe de conquistar impérios locais como poderosos, como grandes pessoas fizeram antes dele, Jesus estabeleceu o sacrifício como sendo o pilar do seu ministério. Longe de estabelecer dissensões, críticas, Jesus pregava o amor e a fraternidade até aos inimigos. Longe de fazer qualquer assunção de privilegiados, Jesus acolhia todas as pessoas. Jesus nunca buscou ferir ninguém e, muito pelo contrário, aceitou o martírio e condenou Pedro pelo gesto de violência contra o soldado que vinha prendê-lo. Jesus venceu a morte e voltou cantando os hinos da imortalidade. Esses feitos, essa postura, não pode ser para qualquer pessoa. Nós não podemos acreditar que Deus tem privilegiados, que Deus conferiria algo que não fosse o resultado da conquista, do trabalho,
do esforço, do aperfeiçoamento. Essa é uma lei divina. Por que eu estou trazendo isso aqui? Porque se nós identificamos alguém que tem, vamos trazer para o nosso dia a dia, que tem um conhecimento muito profundo, ou que consegue realizar determinadas atividades de maneira perfeita, habilidosa, por trás disso a gente vai reconhecer que existe um esforço, que existe um tempo, que existe um trabalho que foi realizado antes para que a pessoa chegasse àquele nível de habilidade, não é assim? Quando nós olhamos a estatura espiritual do Cristo, a sua grandiosidade, nós precisamos reconhecer que estamos diante de alguém que trabalhou assim, uma quantidade de tempo, um esforço que às vezes é inconcebível para a nossa mente, para poder chegar ao ponto que estava. Porque do contrário a gente teria que acreditar que Deus tem privilegiados. E o próprio Cristo deixou muito claro que não. Deus é Pai de todas as pessoas. Então quando a gente pensa na figura do Cristo, nós estamos diante de uma figura ímpar, de uma figura singular, que conseguiu realizar algo tão grandioso que cresceu de maneira vertiginosa. Nós não vamos explicar o crescimento do cristianismo somente por fatores sociais, políticos ou das estruturas religiosas que vão se alterando ao longo do tempo, vão se ajustando de acordo com os contextos. É na figura central do Cristo que nós temos a principal razão. Ele é o nosso irmão maior, é o nosso irmão mais velho, é aquele que, tendo já vivenciado milênios, milhões de anos talvez, bilhões de anos talvez, está diante da humanidade como esse guia, como esse modelo, como esse condutor, maduro, paciente, assertivo. Nós não encontramos na figura do Cristo um elemento de crítica. E às vezes a gente tem pessoas que fundam movimentos, fundam propostas que são boas, que têm a sua contribuição. Mas você olha um lado, tem um certo defeitinho, tem um probleminha aqui, tem uma limitação acolá. Isso nós não encontramos na figura do Cristo. Jesus cumpriu na integralidade aquela sua missão de trazer a mensagem do Evangelho para os nossos dias e continua atuando até hoje, continua atuando nas nossas vidas. Por isso, quando nós pensamos no cristianismo, nesses 2,4 bilhões de pessoas que se irmanam em torno dessa proposta, nós temos sim os princípios básicos, mas não podemos deixar de reconhecer a hegemonia, a importância da figura do Cristo. Mas Saulo, será que tem algum lugar em que a gente tem uma referência mais direta, né? Porque são opiniões, análises. Será que tem algum lugar que tem uma referência mais direta sobre isso? Na verdade tem, é o versículo que a gente vai ler daqui a pouco. No Evangelho de João, Jesus diz assim: antes que ele, Abraão, fora, eu sou. Ou seja, Jesus faz nesse versículo uma referência direta à sua anterioridade, à sua hegemonia, sobre Abraão, que é o pai de 3 grandes religiões, tá? É um patriarca de 3 grandes religiões, do cristianismo, do islamismo e do judaísmo. Então, Jesus traz essa figura, ele mesmo fala isso, João registra, para que a gente possa ter essa ideia da dimensão amorosa, compassiva, serena, mas madura, sábia, que é a figura do Cristo. Em função disso, nós podemos entender o crescimento do cristianismo. É só quando a gente se debruça sobre essa figura, sobre a vida do Cristo, sobre quem Ele é, que nós reconhecemos a estatura espiritual desse Espírito, desse irmão maior. Aí sim a gente entende por que o cristianismo cresceu tanto e vai crescer muito nas suas bases, nas suas propostas essenciais, nos seus princípios de amor, de fraternidade, de justiça, de consolação. Vamos ler agora a íntegra do versículo e do comentário que inspiraram a nossa reflexão. O versículo eu já me referi a ele, né?
Ele está no volume 4 da coleção Evangelho por Emmanuel, João 8,58, e esse versículo registra: Disse-lhe Jesus: Amém, amém vos digo, antes dele se tornar Abraão, eu sou. Emmanuel intitula o seu comentário Hegemonia de Jesus. É impossível localizar o Cristo na história à maneira de qualquer personalidade humana. A divina revelação de que foi emissário excelso e o harmonioso conjunto de seus exemplos e ensinos falam mais alto que a mensagem instável dos mais elevados filósofos que visitaram o mundo. Antes de Abraão, ou precedendo os grandes vultos da sabedoria e do amor na história mundial, o Cristo já era o luminoso centro das realizações humanas. De sua misericórdia partiram os missionários da luz que, lançados ao movimento da evolução terrestre, cumpriram mais ou menos bem a tarefa redentora que lhes competia entre as criaturas, antecedendo as eternas edificações do Evangelho. A localização histórica de Jesus recorda a presença pessoal do Senhor da vinha. O enviado de Deus, o tutor amoroso e sábio, veio abrir caminhos novos e estabelecer a luta salvadora para que os homens reconheçam a condição de eternidade que lhes é própria. Os filósofos e amigos ilustres da humanidade falaram às criaturas revelando em si uma luz refratada, como a do satélite que ilumina as noites terrenas. Os apelos desses embaixadores dignos e esclarecidos são formosos e edificantes, todavia nunca se furtam à mescla de sombras. A vinda do Cristo, porém, é diversa. Em sua presença divina, temos a fonte da verdade positiva, o sol que resplandece. Uma fantástica página de Emmanuel. Eu particularmente gosto muito dessa reflexão, desse comentário de Emmanuel, porque nos convida a pensar na figura do Cristo, na grandiosidade dessa figura sobre a qual esses princípios, as bases do cristianismo foram estabelecidas. E o desafio para hoje é que nós dediquemos um tempo. Vamos dedicar um tempinho? Vamos dedicar um tempinho para agradecer a vinda do Cristo ao plano terreno. Agradecer essa oportunidade que nós temos hoje de conhecer essas lições preciosas, esses exemplos notáveis de Jesus que nos inspiram, que nos fortalecem, que nos consolam e que vêm tocando ao longo de milênios o coração e a mente de muitas pessoas. Então, o desafio que eu proponho para você que está nos assistindo, que está nos ouvindo, vamos separar um tempinho hoje para a gente demonstrar a nossa gratidão a esse irmão maior que vem desde tempos imemoriais cuidando da terra, cuidando do nosso crescimento, cuidando do nosso caminho na direção de um mundo de paz, de harmonia, de fraternidade, que é o reino dos céus, construído portas adentro do nosso coração. Que tenhamos todos uma excelente manhã, ou uma excelente tarde, ou uma excelente noite, e que possamos nos encontrar no próximo episódio. Um grande abraço e até lá.